O Senhor já respondeu a cada uma das orações aqui nessa manhã, Pai. Agora, Pai, chegou a hora de sabermos um pouco mais da Tua palavra, Senhor Jesus. Tu preparaste hoje a vida do Julinho para que pudesse, Pai, trazer esse conhecimento para nós, Senhor Jesus. Que nós possamos, Pai, como a Tua palavra diz, crescer na graça e no conhecimento, Senhor. Usa a vida dele, Senhor Jesus. Unge o Senhor, derrama do Teu óleo sobre a cabeça dele e que ele consiga, Pai, passar tudo aquilo que o Senhor transmitiu para ele. E que essa palavra, Senhor, entre em nossos corações, que possamos sair daqui, Senhor Jesus, cheios da Tua presença, Pai querido, crescendo muito mais na Tua palavra, conhecendo muito mais de Ti, Senhor, e que nós possamos sair daqui hoje regozijando, felizes, alegres, porque ficamos sabendo um pouco mais de Ti, conhecemos um pouco mais de Ti, e nos achegamos mais a Ti, Pai, e possamos ir para as nossas casas, e à noite possamos estar aqui também, Senhor amado, participando da ceia, e confraternizando com os irmãos, Pai querido, estando na Tua presença, Pai. Usa grandemente a vida do Julinho neste instante, e que nós possamos, Pai querido, crescer e conhecer mais de Ti, Pai, em Teu santo nome, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar os irmãos. Glória a Deus. Deixou aqui, abriu a água benta aqui. Já secou aqui, o radiador já secou. Amém, né? A nossa vida ela é um eterno aprendizado, né? Quando a gente está aqui na terra, aqui, a gente aprende a cada dia, né? De uma maneira ou de outra, né? Às vezes aprendemos uma forma mais tranquila, às vezes aprendemos uma forma mais dolorosa, mas nossa vida é um eterno aprendizado. Deus abençoe. Deixa eu repor aqui. Vamos lá, né? O que Deus colocou para mim hoje aqui já foi até comentado aqui já, mas depois eu falo aqui. Parece que foi premeditado, mas não foi, né? O Espírito de Deus é um só, né? Então, vamos lá. Deus, Ele tem sido nosso refúgio e fortaleza, né? Nosso socorro bem presente na angústia, né? Acho que todo mundo passa por isso, né? Amém? Deus tem sido o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu socorro bem presente na angústia, né? Independente da situação, nós cremos nisso, né? Temos fé que se não for o Senhor, a gente não estaria em lugar nenhum, a gente estaria caído por terra, né? Mas o Senhor é aquele que nos conforta, né? E aí me veio a seguinte questão, né? O que nós devemos fazer para agradar a Deus? Porque, assim, Deus ele tem sido bom para conosco, né, em todas as situações, dependendo da situação, se é bem ou mal, né? Muitas vezes a gente pensa que é mal naquela situação, mas mais para frente a gente vai analisar que foi um bem que Deus nos colocou, nos deu livramento. Diante daquilo que Ele tem feito, o que nós devemos fazer para agradar a Ele? Alguém se arrisca a falar? Amém? Ser obediente. Que mais? Que mais? Zeloso. Que mais? O que nós devemos fazer para agradar a Deus? Ser fiel. Tá. Existe um versículo na Bíblia que fala como nós devemos agradar a Deus. Alguém se arrisca a dizer? Foi mais ou menos o que o pastor começou hoje falando, né? Sem fé. Então, mais ou menos é isso. Então, sem fé, o autor do livro aos Hebreus, não sabemos se foi Paulo ou não, dizem que foi Paulo, mas não tem nada relatado, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E aí eu fui estudar mais ou menos o livro, né, o capítulo que fala sobre isso, né? A gente sabe que a fé é falado desde Gênesis até Apocalipse, né? Mas quando a gente pensa em fé, a gente lembra de um certo capítulo, no qual foi colocado hoje, no que o pastor falou, que é Hebreus 11, né? Na hora que ele falou, eu falei, ixi, acabou a pregação. Aí, quase que eu levantei e fui embora, falei, deixa eu ir embora aqui, que já falou já falou mesmo. Aí comecei a estudar sobre a fé. Opa. E aí, estudando sobre o capítulo 11 de Hebreus, comecei a perceber alguns detalhes, né? Depois a gente vai ler aqui, de que o que acontece, né? Quando ocorre algo sobrenatural, algo miraculoso, entendeu?
esse algo sobrenatural, esse algo miraculoso, ele já vem carregado com fé. Porque, assim, não pode acontecer algo sobrenatural ou miraculoso se você não tiver fé. Tá? E esse algo miraculoso pode ser, por exemplo, uma cura instantânea, né? De repente, um câncer, um AIDS, sabe? Ou, de repente, naquele momento que você precisou, Deus se fez presente, né? Algo assim instantâneo, algo sobrenatural. Até me veio com relação àquilo que o relato que o pastor disse, né? Quando estava andando lá, de repente foi cair na fossa, né? E aí ele falou, Jesus, e aí era para ter caído, de repente, não sabe até hoje como que ele saiu do buraco da fossa, né? Até hoje não sabe. E aí jogou 2 pedrinhas lá e os 2 gavetos que estavam segurando ele, com mais de 80 quilos, se quebrou. Algo miraculoso, né? Então, naquele momento que ele colocou, que ele gritou o nome de Jesus, houve-se fé naquele momento, né? Houve-se um milagre, tá? Então, quer dizer, toda obra miraculosa, todo algo sobrenatural, ele vem acompanhado pela fé. Tá? Mas, também, a gente pode ter fé sem que ocorra um algo miraculoso. Vou colocar uma situação aqui, vai. Você vai se inscrever num concurso público, certo? Concurso público, normalmente, 10 mil pessoas, sei lá, chutando um número alto aqui, né? Quem já participou, nunca participei, para 10 vagas, né? Não sei. Mas o fato de você se inscrever para esse concurso público, por consequência, está dizendo que você tem fé que você vai passar. Porque se você não tiver fé que vai passar, você está gastando tempo e dinheiro. Concorda? Vou me inscrever num concurso público, mas é muito difícil, entendeu? Não sei se vai dar certo. Aí você não teve fé. Então, quer dizer, se você se inscreveu num concurso público, deduz-se que você tem fé que vai passar. Porque se você está se inscrevendo só por se inscrever, você está gastando seu tempo de se inscrever, tempo, às vezes, de estudar, e gastando dinheiro também, que você tem que pagar uma taxa. Um sacrifício de tudo. Tá? Você pode muito bem, às vezes, aquele negócio, né? Você, puxa, eu vou me inscrever eu estou fazendo uma entrevista numa empresa, a empresa é uma multinacional que tem um monte de benefício, e eu tenho fé de que eu vou passar nessa empresa. O fato de você falar que você tem fé, que assim, não é algo sobrenatural, porque é o seguinte, se naquela empresa, por exemplo, mais que seja 1.000 pessoas para 10 vagas, alguém irá passar nessa empresa. Não é algo sobrenatural, é algo muito difícil? Concordo, mas não é algo sobrenatural. Mas você começou a exercer a sua fé de que eu tenho convicção de que eu vou passar nessa empresa, vou fazer a minha parte, eu tenho convicção, tenho fé de que Deus pode me ajudar, me capacitar para passar nessa empresa. Então, assim, existem situações, por exemplo, de que a fé ela pode vir sem algo sobrenatural. Vou colocar uma coisa que aconteceu comigo, até interessante, até bem engraçado sobre isso aí. Faz muito tempo, tá? A gente estava na igreja da minha mãe, congregava numa igreja aqui na Vila Gilda, e era um sábado, né? E tinha uma festa lá, tudo, né? Uma confraternização, umas barraquinhas e tal. E tinha uns sorteios, né? Então tinha os nomes lá. Aí estava eu, a Paula, acho que o Gessé, o meu cunhado, minha mãe. E assim, cada hora eles chamavam um nome para ser sorteado. Aí chegou num determinado momento e falei assim, deixa eu lá buscar meu prêmio que eu ganhei. E não tinha me chamado meu nome ainda. Aí o meu cunhado ficou assim, esquisito, e quando eu estava indo lá, Júlio César, sou eu. Foi uma fé, assim. Mas eu falei, não foi com um tom de brincadeira. Falei, deixa eu lá buscar meu prêmio que eu ganhei aqui. Mas não tinha chamado meu nome. Eu fui lá, quando o cara chamou, estou aqui, é meu prêmio. Aí eles ficaram olhando para mim assim. A fé que eu exerci naquele momento, eu criei que falei, deixa eu buscar meu prêmio que eu vou ganhar. Nem sabia que prêmio que era, nem sei. Mas foi uma fé que eu exerci naquele momento que surtiu efeito, né? Sobre isso aqui. Não foi algo miraculoso, porque alguém tinha que ganhar, certo? Eu estava dentro da possibilidade. Eu exerci a fé e fui lá buscar o meu prêmio. Tá? Então, a gente viu que a fé, né? Então, quando ocorre algo miraculoso, ela já vem como consequente a fé, mas você pode ter fé sem que haja algo miraculoso, ok?
Lendo Hebreus 11, né? E aí a gente vai depois discorrer aqui todos os personagens aqui. E aí fala-se sobre a galeria dos heróis da fé. Apesar que eu já li algumas Bíblias aqui, não vi isso aqui, mas eu já vi relatos sobre galeria dos heróis da fé. Aí eu fiquei assim, pensando, peraí, galeria dos heróis. O que significa a palavra herói? Deixa eu ver aqui se eu acho. A palavra herói, o que significa? Eu acho aqui uma coisa bem interessante. Vamos. Quando você quer, ele não vai, né? Vamos ver, significado da palavra herói. Peraí. Aqui, achei. Vamos lá. Segundo o Google, né, que é mais fácil de achar, significado da palavra herói. Indivíduo notabilizado por suas realizações, seus feitos guerreiros, coragem, abnegação, magnanimidade, etc. Então, lá, é um indivíduo que se destaca, né, por suas realizações, seus feitos guerreiros, né, coragem, abnegação, magnanimidade, etc. E aí se fala-se sobre galeria dos heróis da fé, é como se fosse praticamente um grupo seleto, né? Então, para você entrar nesse grupo seleto, entre aspas, que não é qualquer um que pode entrar, acho que tem que ter critérios para você entrar nesse grupo, né? É igual, por exemplo, você quer comprar uma Ferrari, tá? Você pode ter dinheiro. Eu tenho dinheiro para comprar uma Ferrari. Mas a montadora fala assim, não, eu só vou vender a Ferrari para quem eu acho que deve ser vendido. Você pode ter um monte de dinheiro no mundo, você pode ser o cara mais rico. Se a Ferrari fala assim, não, você não é digno de ter uma Ferrari, você não vai ter. Então, assim, existem critérios para você ter uma Ferrari. Não é porque você tem dinheiro que você vai ter. Então, eles analisam a sua vida todinha, vê o seu caráter. Por quê? Para não manchar, entre aspas, a imagem da Ferrari. Imagine só. Deixa eu ficar quieto. Eu ia falar, deixa eu ficar quieto. Uma pessoa que é rica, mas por alguns motivos não bons, né? Ele foi rica fazendo maldades para os outros, corrupção, tal, sindicato, tal. Não, esquece, tá. Aí a Ferrari fala assim, não, poxa, não dá para associar o nome da minha empresa aqui com o seu nome aqui. Imagine só, você é um traficante de drogas, você é uma coisa, mais ou menos assim, vocês entenderam, tá? Então, assim, para entrar na galeria dos heróis da fé, houve-se alguma coisa no qual o autor do livro aos Hebreus colocou para esse, então, algum motivo justificável, algum critério, né? E aí vamos, então, agora abrir em Hebreus capítulo 11, né? Vamos lá discorrer sobre isso aí. Já está aí. Deixa eu abrir aqui. Vamos discorrer. Quem são os autores, os personagens que entraram para a galeria dos heróis da fé, né? E quais foram os critérios, os motivos, né? E a gente vai entender um pouco melhor sobre isso aí. Vamos lá. 1, né? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois, por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Vamos lá, primeiro personagem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto por meio da fé, ainda fala. Então vamos lá, vamos falar sobre Abel. Tá? Abel ele foi o primeiro personagem que entrou na galeria dos heróis da fé. Houve algo miraculoso que ele fez? Aparentemente não. O que ele fez para entrar na galeria dos heróis da fé? Ele fez o quê? Um sacrifício no qual agradou a Deus. Quer ver? Vamos ler um pouquinho aqui? Vamos lá em Gênesis
capítulo 4, do 1 a 7. Vamos ler um pouquinho sobre a história de Abel. A gente volta depois em Hebreus. Gênesis, sou louco. Gênesis capítulo 4, do 1 ao 7. Todos acharam? Vamos lá. Adão teve relação com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz, Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então, o que nós vemos aqui? Se Caim tivesse feito, porque assim, Deus ele conhece o nosso coração, não apenas nossas atitudes, né? Acredito que, entre aspas, pode ser que a atitude de Caim seja, possivelmente, para ele, fosse boa, mas Deus conhece o coração e sabia que aquela oferta que Caim fez para o Senhor não era do agrado dele. Mas Abel foi, entendeu? Porque Deus conhece o nosso coração, e nessa atitude que Abel teve, que foi uma atitude de fé, tá? Então, assim, o que eu aprendo que quando a gente faz um sacrifício para o Senhor, nós obtemos fé. E a fé, ela agrada a Deus. Então, foi por isso que Abel, ele foi colocado dentro da galeria dos heróis da fé. Então, vamos voltar agora. Então, vimos o primeiro personagem, que foi Abel. Vamos voltar em Hebreus. Vamos lá. Então, nós paramos no 4, né? Então, vamos agora pelo 5. Pela fé. Então, você vê que interessante que o autor do livro sempre começa com essa palavra. Pela fé. Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Qual foi o ato milagroso que Enoque fez para entrar na galeria dos heróis da fé? Alguém se arrisca? Nenhum. Ele simplesmente andou com Deus. E aí Deus lá de cima começou a olhar e falou: nossa, puxa vida, olha Enoque, ele faz tudo certinho, né? Um homem justo, íntegro. Não vou deixar ele aqui na terra, não. Pegou e arrebatou ele. Houve algo sobrenatural, que foi o arrebatamento dele, que ele não passou pela morte. Isso foi algo sobrenatural. Mas ele fez praticamente, Enoque, ele não esperava ser arrebatado. Tenho certeza disso aqui. Ele apenas queria estar com Deus. Então, acredito que, quando Enoque estava aqui na terra, tudo que envolvia, tudo que estava em volta dele, para ele não tinha interesse nenhum. O importante para Enoque era o quê? Sempre estar andando com Deus. E para você andar com Deus, você precisa ser uma pessoa íntegra, justa, reta, e aí você está andando com Deus. E dessa forma, Deus se agradou tanto dele, que pegou e arrebatou ele. Enoque não fez nada sobrenatural. Deus pegou, se agradou dele e o levou. Então, aí começo também a colocar. Quando Deus se agrada da gente, a gente obtém fé. Então, o fato de você agradar a Deus, você já está com fé. Ok? Vamos lá. Vamos seguindo aqui. O 5, né? Depois vem o 6. Aí fala, né? O autor fala: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Tá? Vamos agora para o próximo personagem. Bem interessante. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor,
construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Vamos dar uma paradinha aí. Noé já é um caso bem interessante, né? Imagine só. Porque assim, Deus, ele só se tornou assim visível na forma de Jesus, porque Jesus é Deus, tá? Mas antigamente Deus vinha através de espírito, né? Deus é espírito. Não tinha assim uma imagem, ele falava com o homem. Imagine só, uma pessoa chegando assim, Noé ouvindo o peito de um espírito, mas confiando que é Deus, e Deus fala para ele, olha, eu vou acabar com o mundo, tá? Eu escolhi você e a sua família para ser salvo. Eu vou colocar um dilúvio. Talvez nem sabia o que era dilúvio naquela época, porque não tinha chovido ainda, né? Aí Deus explicou, o dilúvio é o seguinte, eu vou jogar um monte de água do céu lá, vou abrir as comportas do céu, vai vir água de todo quanto é canto aqui, e todos eles vão morrer afogados, tá? Menos você, que eu escolhi você, que vi que você é um homem justo, íntegro, e como consequência vou salvar você e a sua família e todos os animais para começar tudo do zero, porque Deus viu que a maldade do homem era tamanha, era tanta, né, que na Bíblia fala que ele se arrependeu de ter feito o homem, mas viu um justo, né? Então, mais uma coisa que eu aprendi, que o justo viverá pela fé. Então, Noé só viveu porque ele era justo e teve fé naquilo que Deus colocou para ele. Vamos colocar se fosse nos dias atuais, tá? Imagine só, Deus vem aqui, fala com uma pessoa, imagine com Noé, e fala, eu vou acabar com o mundo agora, tá? Vou acabar com toda a terra, e você vai fazer um foguete, entendeu? Apesar que brasileiro precisa ser estudado, né? Até pela NASA, né? Que faz umas coisas que até duvido. Então, você vai fazer um foguete, tá? Entendeu? Um foguete bem grande, eu vou acabar com a terra, e nós vamos morar na Lua. Aí está lá o Noé aqui fazendo um foguete, pegando o motor de uma areia, né? Misericórdia, faz isso não. Vai lá. Não, eu não falei que ia explodir. Aí a missão do Noé ia por água abaixo, né? Mas imagine só, aí as pessoas estão vendo assim, Noé fazendo isso aqui, não é o que vai acontecer. Deus, ele vai acabar com o mundo, ele não aguenta mais tanta podridão que tem no mundo, então olha, quem quiser entrar na minha espaçonave aqui, tá aí. Imagine só, aí as pessoas tiram uma selfie, né, com Noé, ó, louco da terra, diz que vai acabar o mundo. Foi mais ou menos o que aconteceu com Noé. Noé estava lá fazendo uma arca, mas Noé, você está fazendo uma arca para quê? Porque Deus disse que vai acabar com o mundo, um dilúvio. Noé, nunca choveu. Você está ficando louco. E Noé lá. Passar o que você está fazendo, Noé? Estou fazendo uma arca, que Deus falou que vai acabar com o mundo em dilúvio, e que quem entrar na arca vai ser salvo. As pessoas não deram a mínima para ele. Até um dia que aconteceu a chuva. Imagine só, de repente começou a chover, o pessoal, essa é uma chuvinha passageira, chuva de verão. Passa um dia, isso aí, nada, tá? É só para regar a terra aqui, tá seca mesmo, passa 2 dias, 3 dias, e está apertando o negócio. Vamos lá ver Noé. Quando foi ver Noé, a arca tinha fechado. Pela fé, por isso que Noé está aqui, né? Pela fé, Noé criou uma coisa praticamente impossível, né? Que fala assim no 7, pela fé, Noé, quando foi avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, dilúvio nunca tinha acontecido. Movido por santo temor, ele creu naquilo que ele ouviu, ele diferenciou, conseguiu distinguir que aquilo que ele ouviu era de Deus, entendeu? Construiu uma arca para salvar sua família. E por meio da fé que ele teve, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Se Noé não tivesse tido fé naquele momento, talvez ele já teria ido por água abaixo também, né? Então tá, o terceiro aqui a gente viu Noé, certo? Vamos lá. O 8. O autor começa assim, por essa frase, pela fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. 9.
Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Lá 11. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, tá? Também está relatado também Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. 12. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Vamos parar aqui por enquanto. Abraão, ele é considerado o pai da fé, né? Considerado o pai da fé. E ele está, tanto ele como Sara estão na galeria dos heróis da fé. Imagine só, você ouve uma voz, porque assim, naquela época, Abraão não conhecia Deus. E de repente, Abraão ouve uma voz e fala, ó, sai da tua terra, da casa da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, que eu vou te abençoar. Ele pegou, obedeceu, ele não hesitou, né? Uma coisa legal de Abraão é que ele não hesita. Ele ouve e já pratica já. Foi para uma terra estranha, tal, e Deus falou para ele, fez uma promessa para ele, que a sua descendência seria tão numerosa como as estrelas do céu, se você puder contar as estrelas do céu, ou como os grãos da areia do mar. Só que para você ter uma descendência numerosa, você precisa partir de um princípio, né? Você precisa ter um filho, né? E foram tentando, e nada de acontecer, porque Sara era estéril. O tempo vai passando, e fica assim, mais difícil, humanamente, né? Mais difícil eles terem filhos. Só que Deus prometeu que ia dar uma descendência para ele. Deus não falou quando seria. Ó, quando você tiver 40 anos, você vai ter um filho, vai ser sua descendência. Não falou isso aí. A sua descendência será tão numerosa como as estrelas do céu, como a areia da praia. Mas não falou quando. E aí houve-se algo totalmente sobrenatural. Mais ou menos com 100 anos, né? Porque aí você vê que em 12 fala assim, antes fala que Sara é estéril, assim, daquele homem já sem vitalidade. Humanamente era impossível acontecer e eles terem um filho. Tá? De relações humanas era impossível ter isso aqui. Só que é impossível de uma maneira natural. Só que houve o quê? O sobrenatural. Aí eu, só como curiosidade, estava pesquisando, qual foi o casal mais velho que teve filhos, né? E aí eu fiz uma pesquisa aqui, mostra, acho que um casal da Índia, com 72 anos, tiveram filhos. Mas, como que foi isso aqui? De uma forma incubadora, né? Não foi uma forma natural. Entendeu? Então, houve isso aqui. Então, você vê, como que foi o milagre de Deus? Porque Abraão, mesmo sem vitalidade, teve um determinado momento que ele estava bem, né? Ele deu um tchan nele, né? Deu um tchan nele, e naquela noite ele conseguiu, entendeu? Cumprir a promessa dele. A gente fala brincando, mas houve realmente, foi algo totalmente sobrenatural. Mas por quê? Porque Abraão, confiou em Deus, que independente da situação, ele não sabia como, quando, como seria, ele seria pai de nações. E houve-se realmente, quer dizer, essa promessa ela foi cumprida. Ok? Então, nós vemos aqui que Abraão, nessa parte aqui, houve o quê? Um sobrenatural para que ele fosse entrar na galeria dos heróis da fé. De jeito nenhum. Ainda mais quando Deus fala, não tem impossível para Deus. Né? Naquele momento, Abraão apertou o botão start, né, de fé. E aí houve isso aí. Vamos lá, deixa eu ver. O 13. Vamos ler o 13. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. 14. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. 15. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial.
Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Agora 17. Outra vez, presta atenção. Todos esses personagens, como começa o autor? Pela fé. Abraão, quando Deus o pôs à prova, então Deus põe à prova? Sim. Deus pôs à prova. Ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Parei. Então, vamos lá. Deus prometeu para Abraão que seria pai de nações, e houve Isaque. Isaque veio. Aí, do nada, né, Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, é o seguinte, eu quero que você vá e ofereça seu único filho para ser sacrificado. Será que não deu um trevo na cabeça de Abraão? Aqui fala que não. A Bíblia fala que não, aqui. Porque ele estava tão confiante em Deus, tão confiante na promessa de Deus, que Deus tinha feito para ele que, através dele, seria pai de nações, que mesmo ele sacrificando Isaque, ele tinha poder de ressuscitar ele. E assim, aí eu fico se lembrando, será que naquela época, primeiro não é nada relatado, né, biblicamente, tinha havido algum tipo de ressurreição? Não é relatado. Mas a fé de Abraão era tão grande na promessa que Deus tinha feito para ele, que ele falou, mesmo que eu venha matar o meu filho, eu sei que Deus pode muito bem devolver a vida para ele, sobre isso aqui. Quer dizer, outra coisa que eu aprendo, a obediência gera fé. Independente da situação, de você achar totalmente estranho ou não, se Deus está pedindo, se nós soubermos identificar a voz de Deus, não a voz do nosso eu ou a voz de outras coisas, se nós soubermos identificar, puxa, Deus está falando realmente, eu posso ir fazer, entendeu? Que Deus ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu na sua vida. Isso é fato, tá? Então, temos aí Abraão, ok? Vamos ver. 20. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Continuando. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção ao êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Vamos parar por aí. Então, nós vimos até agora Abel, né? Abel, Enoque, Noé, Abraão. Isaque e Jacó, praticamente, eles foram considerados pais da fé, porque eles fizeram o quê? Abençoaram os seus filhos. Então, mais uma coisa que eu aprendo. O fato de a gente abençoar nossos filhos gera fé. É algo miraculoso? Não, mas o poder que nós temos para abençoar nossos filhos gera-se fé. E aí fala-se sobre José, né? Pela fé, José, no fim da vida, fez menção ao êxodo, a saída dos israelitas do Egito, e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. José, ele creu na promessa de Deus, que Deus falou assim, vou te preparar uma terra que mana leite e mel. E essa terra não era o Egito. E ele sabia que ele estava numa terra que não era a terra que mana leite e mel, e ele sabia no qual ele iria morrer, mas ele queria participar da promessa de Deus, e ele falou, olha, quando eu morrer, tal, você pega os meus ossos assim, que eu quero participar também dessa promessa também. Então, assim, outra coisa que eu aprendo, mesmo depois de morto, a gente pode o quê? Adquirir a promessa de Deus pela fé. Então, a fé de José foi grande também, por isso que ele está na galeria dos heróis da fé. Vamos lá, seguindo. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó.
preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho, como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Aí você vai colocar Moisés, o que ele viveu de sobrenatural na vida dele, né? Você vê pelas pragas, praticamente, o que ele viveu de sobrenatural. Foi muito, muito grande. Ele confiou 100% em Deus. Aí fala que ele confiou 100% no invisível. Ele não via Deus, mas ele ouvia e sentia Deus. E ele confiou nas promessas que Deus tinha feito para ele, para o povo dele, que era para sair do Egito e ir para uma terra que mana leite e mel, no qual Deus tinha prometido. Mas existia o jugo do faraó. E para sair disso aqui, o que aconteceu? Houve-se que as 10 pragas, os 10 milagres, os 10 sobrenaturais, tudo, né, que a gente já conhece sobre isso aqui. E um dos maiores milagres que praticamente se relata, né, passar o Mar Vermelho em terra seca, né? Esse foi um dos sobrenaturais. Naquele momento, praticamente, quando, entre aspas, parecia que estar tudo acabado, você tem um mar na sua frente que, se você tentar passar, você pode se afogar, praticamente, entendeu? E você tem um exército do faraó querendo te matar, você não tem mais saída nenhuma e você tem aquilo na sua mente. Poxa, mas Deus prometeu que eu vou sair do Egito e eu vou ficar numa terra que mana leite e mel. Senhor, como que vai ser? Eu tenho certeza absoluta que Noé nunca esperava esse tipo de situação, de que ia se abrir o Mar Vermelho, nunca. Ele apenas confiou em Deus. Deus, é só promessa. Aí, de repente, abre-se o Mar Vermelho. Imagine só aquela cena, você está lá presente naquela cena, abrir-se o mar e você passar em terra seca, de um lado água, de outro aqui, água parada, tudo, né? E você atravessando. Marche. Ah, mas tem o mar, marcha. Tem o mar, marcha, que eu vou fazer o impossível, vou fazer o sobrenatural. E aí, quando o povo atravessou, o exército veio, e aí o mar voltou a ser normal e todo mundo morreu afogado. Então, Moisés, ele está na galeria dos heróis da fé, porque ele confiou em Deus e houve o que? O sobrenatural na vida dele. Amém? Vamos lá, continuando. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Tá? Vamos parar por aí, então. Aí temos o quê? Algo sobrenatural. Até depois o autor, assim, dando estudo, porque, assim, não é mencionado, acredito que deve ter esquecido, o nome de Josué. Porque Josué, que foi à frente do povo, depois de Moisés, que praticamente foi o líder de Israel, que no acontecimento das muralhas de Jericó cair, foi ele que liderou. Porque ele confiou em Deus, Deus falou assim, olha, você vai dominar, você vai praticamente herdar a terra que mana leite e mel, só que ele tinha que passar por Jericó, que eram muralhas totalmente intransponíveis. Ele falou, puxa, senhor, como que vai ser? Faz assim, você vai dar 7 voltas, assim, todo mundo já sabe mais isso aqui, e aí você vai tocar a trombeta. Impossível algum barulho de trombeta ou de qualquer tipo de instrumento fazer com que caísse aquelas muralhas. Era impossível isso aí. Mas, pela obediência de Josué, as muralhas de Jericó caíram. E aí o mais interessante, quem foi colocado na galeria dos heróis da fé? Raabe. Uma prostituta que não conhecia Deus foi colocada na galeria dos heróis da fé. Mas por que ela foi colocada? Por ter acolhido os espiões. Ela creu no Deus de Israel, que quando ela percebeu que ia vir, que ia cair realmente, ela acolheu os espiões, e os espiões falaram, olha, se vocês não nos delatar, você será salvo. Ela creu no poder de Deus,
e foi obediente àquilo que foi acordado com ela. Fez obra. Sim. A fé sem obras é morta, exatamente. Então, assim, ela poderia muito bem entregar os espias, os espiões. Tem uns espiões aqui, os hebreus, aqueles que vieram nos matar aqui, está tudo aqui. Ela poderia muito bem. Ela recusou a terra dela, para quê? Para se aliar ao Deus verdadeiro, aquele que faz o impossível, aquele que faz o sobrenatural. E através dessa atitude que ela teve, ela foi colocada na galeria dos heróis da fé. Vamos lá, continuando. Que mais direi, né, o autor fala? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Aí está o negócio. Como a gente tem um pouquinho de tempo aqui, vamos falar, né? Ele não teve tempo de escrever. Vamos falar um pouquinho aqui, né? Sobre ele. Bem coisa bem resumida, né? Mas vamos falar. Vamos lá. Gideão, né? O que aconteceu com Gideão? Foi bem na época de Juízes. Tanto o Gideão como Baraque ou Jefté, praticamente foi tudo um livro de Juízes, né? O povo de Israel era um povo totalmente oprimido, por quê? Por causa dos seus erros, dos seus pecados. Por isso que Deus pegou e se afastou deles. E aí, quando o povo voltou a clamar, né? Senhor, tem misericórdia de nós estamos sendo um povo oprimido, nós pecamos, né? Quer dizer, quando abriu o coração do povo realmente, Deus ouviu e começou a colocar pessoas sobre isso aqui. Aí chamou Gideão e falou: Gideão, você vai ser o libertador de Israel. Mas eu? Espera aí, poxa, eu sou o menor da minha tribo é menor de todas aqui, mas eu? Aí a gente fica colocando, mas como que Gideão pode ser colocado na galeria dos heróis da fé, que com tanta dúvida, né? Aí é legal o relato, né? Senhor, se o Senhor realmente está comigo mesmo, não estou duvidando do Senhor não, tá? Mas se o Senhor está comigo mesmo, se eu estou ouvindo o Senhor, peguei uma flor aqui, tá? E aí, se o Senhor puder, né? Quero que a flor fica toda molhada, de relva, né? E em volta dela fica seco. Aí, aconteceu. Aí ele foi lá, puxa, né? Ela fala que ele apertou a flor, saiu quase um copo d'água, tudo. Aí Gideão fala: Senhor, não estou duvidando do Senhor, não. Não estou duvidando, não, entendeu? Eu sei que o Senhor é capaz, mas se o Senhor quer que eu faça mesmo isso aí, que eu seja o libertador, faz ao contrário. Não estou duvidando. Aconteceu ao contrário. E aí o interessante é que ele foi colocado na galeria dos heróis da fé. Foi colocado na galeria dos heróis da fé. Não estou duvidando do Senhor, não, mas se sou eu mesmo, se estou ouvindo o Senhor, faz isso aqui, faz. Aconteceu com Baraque. Basicamente a mesma coisa. Chegou Débora, a profetisa, e falou: você vai ser o libertador. Mas eu, certeza. Então se eu for para a guerra, eu quero que você vá comigo, então. Que frouxo, né? Mas foi. E foi colocado como heróis da fé. Jefté também. A mesma posição. Era oprimido o povo de Israel e Deus colocou ele também. Foi. Sansão foi colocado como um dos heróis da fé também, né? De tudo aquilo que ele fez, que entre aspas não foi aparentemente tão bom, mas foi colocado na galeria dos heróis da fé porque ele teve fé de que podia ser libertador de Israel e de tudo o que aconteceu através da sua morte, libertou. Davi é um caso interessante, né? Sobre fé. Imaginem só, o seu povo está em guerra, e aí o povo que está guerreando contra você fala assim: faz um desafio. Não vamos guerrear assim, povo contra povo, não. Vamos fazer o seguinte: escolhe um entre vocês, que eu escolho o nosso campeão, você escolhe o seu campeão, e vamos lutar. Quem ganhar vai ser um homem só, aí a gente vai se render àquele que ganhou. Ok? Ok. Aí vai os filisteus e apresenta um cara desse tamanho, o dobro do Marcelino, possivelmente. Grande, guerreiro e tal. Apresenta o nosso campeão. Nisso que foi apresentado o campeão dos filisteus, o povo de Israel parecia o Chaves, né?
Não foi ninguém. Aí chega um menininho, um adolescente praticamente, e fala, peraí, que história é esse cara ficar falando esse incircunciso, né? Fica afrontando o povo de Israel? Quem ele pensa que é? Naquele momento, tá? Todos pensavam, ele vai guerrear com Golias, vai morrer. Era algo sobrenatural Davi ganhar de Golias? Sim ou não? Não. Não era. Se você colocar, não era algo sobrenatural. Vou te dizer o porquê. Davi tinha uma habilidade muito grande com a funda, não tinha? Imagine só, ele com a funda e com aquela pedra, numa velocidade tão grande, num torque tão grande, vai bem no meio da cabeça de Golias, onde estava desprotegido. Era algo sobrenatural? Pode ser que para muitos seria, mas existia uma chance disso acontecer, não existia? Existia, claro que existia. Um algo sobrenatural, por exemplo, é o mar se abrir. Isso não existe, não tem possibilidade, tá? Um algo sobrenatural é um morto ressuscitar. Isso não tem possibilidade. Um algo sobrenatural, um homem que sem vitalidade começar a gerar filhos. Mas existia uma possibilidade, por menor que seja, logicamente, Davi, tomado pelo Espírito de Deus, porque assim, ele não pegou assim a pedra e vou jogar nele aqui. Eu tenho certeza que ele mirou Golias. Através do Espírito de Deus, eu vou mirar, eu vou matar você. Ele não jogou assim, eu vou jogar por jogar. Ele foi e mirou. Exatamente. Ele mirou e pum! Uma pedrada na cabeça. Não tem como. Aí o cara pegou, caiu. Antes que Golias se levantasse, o que Davi fez? Cortou a cabeça dele. Mas a fé que Davi teve foi algo totalmente sobrenatural. Porque assim, era, entre aspas, quase impossível você ganhar de um gigante armado isso aqui. Por isso que Davi está dentre os heróis da fé. Tá? Aí fala-se sobre Samuel, fala sobre os profetas. Né? Uma coisa interessante aqui, talvez o autor tenha esquecido, né? Mas um personagem que, se você for colocar, que foi colocado à prova e que não está aqui, quem seria? Alguém arrisca? Um personagem bíblico? Jó. Jó era homem justo, íntegro e reto, né? E se formos colocar bem, Enoque era homem justo, íntegro e reto e foi arrebatado. Jó era um homem justo, íntegro, reto e passou na prova. Mas a gente não pode questionar os critérios de Deus, de jeito nenhum. E através da vida de Jó, que também pode ser considerado praticamente dentro da galeria dos heróis da fé, né? Você vê como que Deus atuou, né? Por mais que ele tenha passado provas, tudo isso aqui, Deus foi fiel, porque tudo aquilo que ele perdeu, Deus restituiu em... Então, uma coisa que eu aprendo. Deus, ele é fiel para nos dar muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Ok? Então, tá. Deixa eu ver aqui. Então, isso aqui. Agora, vamos falar sobre um outro personagem. Deixa eu ver se está aqui. Está aqui. Em Hebreus, abre para mim, Hebreus 12, 2. A primeira parte. Hebreus 12, 2. Deixa eu ver. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. É. Aqui na minha versão está assim. Olhando para Jesus, autor e... Quem é o autor e consumador da fé? Vamos lá. E o que Jesus fez com a fé? Vamos lá, né? Vamos ver o que aconteceu quando Jesus estava aqui na terra sobre a fé.
O primeiro milagre, porque Jesus, quando ele só opera algo sobrenatural. Nunca houve algo natural. O primeiro milagre, Maria fica grávida do Espírito Santo dele. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Como uma mulher que nunca teve relação pode ficar grávida? Ah, pode ser incubada, esquece. Naquela época não tinha nada disso não. Então, o primeiro milagre foi que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Tá? Agora vamos para o primeiro milagre, né, que dizem realmente que foi, né? A parte do casamento, né? Não coloquei aqui, deixa eu ver. João 2, né? João 2, do 1 a 11, acho que é isso aí. Livro de João, capítulo 2, é isso mesmo, vamos lá. Do 1 a 11. Todos acharam? Não? Sim? Por quê? Talvez. Vamos lá. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Vamos lá, continuando, até o 11. Tendo acabado, volta, 3. Tendo acabado o vinho, não tem mais vinho, 4, desculpa. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto estava 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Bastante. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água, né, que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água, então chamou um noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Tá. Vamos lá. Jesus, ele é autor e consumador da fé, autor e consumador dos milagres, tudo. Naquele momento, de onde veio a fé para que transformasse água em vinho? Alguém sabe? De onde partiu a fé? Maria. Maria tinha a fé como fosse uma fé incubada nela. Quando ela viu a necessidade, ela apertou o botão de fé. Na hora que ela apertou o botão de fé, falou assim: Jesus, ó filho, acabou o vinho. Naquele momento, ela exerceu a fé para que ocorresse um milagre, para que o casamento não fosse por água abaixo, né, literalmente. Então, assim, o que eu aprendo nisso aqui? Que nós temos uma fé embutida em nós, e que em determinado momento nós temos que dar o botão de start para que essa fé seja colocada em prática. Ok? Vamos lá, vamos ver mais um aqui. É Lucas 7, do 1 a 11. Vamos lá. Então, nós vimos que Jesus, ele é autor e consumador da fé. E o que ele fala sobre fé, né? Vimos também no livro de Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Correto? Vamos lá. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor,
Não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. Diga a meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu digo que nem em Israel encontrei tamanha. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Logo depois, Jesus foi de uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Quem que apertou o botão start de fé? O centurião. Imagine só, o centurião fala assim, eu ouvi falar de Jesus, que ele cura, que ele faz milagres, e eu tenho um servo meu que eu estimo muito, que ele está muito doente. E eu creio que esse Jesus, ele pode vir aqui na minha casa e curar. Jesus chegando perto da casa do o centurião manda lá, o seu servo falar com Jesus e fala, Senhor, eu não sou digno de encontrar com o Senhor, você não é digno de entrar na minha casa, porque não sou digno que o Senhor entre na minha casa, basta uma palavra sua. Imagine só, o autor e consumador da fé, ele relata que nem em todo Israel se encontrou tamanha fé de um centurião romano. Uma coisa que eu aprendo, que acreditou na palavra, de que você não precisa, independente da sua religião, né? É você crer em Jesus, que é o autor e consumador da fé, e você exercer a sua fé para que algo miraculoso aconteça na sua vida. Então, nem em todo Israel, Jesus encontrou tamanha fé, como encontrou um centurião romano, que não era nem da tribo de Israel. Ok? Vamos lá. Vamos, aqui mais um aqui, está acabando já, tá? Marcos 2, do 1 a 12. Livro de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 a 12. Vamos lá. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Jesus estava pregando a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura no teto, baixaram a maca que estava deitado o paralítico. Opa. Vendo a fé que eles tinham, Jesus, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que um filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu digo a você, levanta-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que, atônitos, glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Imagine a cena, né? Vamos colocar assim. Quem é que apertou o botão de start de fé nesse momento? Quem? Os 4. Talvez o paralítico não tinha nem mais fé. Porque assim, ele estava lá parado, ele não tinha por onde caminhar, ele não tinha
por onde prosseguir com as suas próprias pernas. Aí os amigos falam assim, olha, nós conhecemos, ouvimos falar de Jesus, e vimos milagres, e Ele pode realmente curar você. Tá bom, não tem o que fazer, vamos embora, me leva, né? E aí foram levar ele para Jesus, e a casa onde Jesus estava rodeada, não tinha como entrar, estava intransponível, não tinha como fazer. E aí fala, puxa, mas precisamos levar ele para Jesus. Puxa, qual é o modo? Puxa, pelo telhado. Foram pelo telhado, abriram, imagine só aquele alvoroço e tal. Eles veem, puxa, meu telhado está descoberto, imagine ser um dono da casa, né? O que você está fazendo com a minha casa? Vocês são loucos, né? E aí descobriu lá e começou a descer, e Jesus viu a tamanha fé das pessoas que levaram o paralítico. E aí Jesus fala, seus pecados estão perdoados. Aí começaram a razoar, né, os mestres, né, entre aspas, né? Aí Jesus fala, o que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levanta-se e ande? Porque ele é o autor e consumador da fé. Então, para ele, não é difícil dizer que seus pecados estão perdoados ou levanta-se. Então, para que vocês creiam que eu realmente vim de Deus e que eu sou Deus, levanta-se, anda e vá para a tua casa. Obra miraculosa. Então, quem apertou o botão de start de fé foram os seus 4 amigos. Então, uma coisa que eu aprendo, você tendo amigos de fé, você não está sozinho, né? Você não morre pagão, né? Como diz o outro, né? Quem tem amigos bons não morre pagão, né? A ousadia de quebrar o telhado. Nós vamos quebrar o telhado, qualquer coisa a gente paga aí, não tem problema, a gente reconstrói, dá uma outra casa para ele. Eles não se importaram sobre isso aqui. O que eles queriam era ver o amigo curado, né? Que era algo sobrenatural. Acho que assim, além de eles quererem ver o amigo curado, eles queriam ver o sobrenatural. Porque imaginem só, curar um paralítico que não anda mais. Eu quero ver isso aqui, eu quero ver isso aí no meu amigo, eu quero ver o que acontece, porque eu já vi que Jesus faz milagres, já fez milagres em outros aqui, então ele pode também curar aqui. E foi colocado isso aqui. Vamos lá. Exatamente. Não coloquei um aqui, mas tudo. Ousadia. Vamos lá. O último aqui, vai. João 11. Livro de João 11, do 20 ao 45. Acho que é isso aí. Não tem a outra parte. Tem outra aqui, não é o último, é o penúltimo esse aí, tá bom. Vamos lá. Então, livro de João, né? Capítulo 11, do 20 a 45. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. No último dia. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Falou para Marta. Ela lhe respondeu, sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe, o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-a, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou.
Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Até engraçado, né? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Opa, problemas técnicos. Disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Maria e Marta apertaram o botão de start? Sim ou não? Não. Elas criam que quando Lázaro estava doente, se Jesus estivesse lá, o irmão dela não teria morrido. E Jesus fala: mas ele dorme, ele vai ressuscitar. Ah, eu sei que vai estar no último dia. É assim, até meio compreensível, porque não houve ressurreição até aquela data. E Jesus fala sobre ressurreição, mas nunca uma ressurreição física, em si uma ressurreição, entre aspas, espiritual, que você, no último dia, você vai ressuscitar, que você vai entrar no reino, tudo. Então, era até compreensível, porque assim, eles sabiam do poder de Jesus, sabiam que Jesus era Deus, que era o Messias enviado, mas talvez na mente delas, ou de todo o povo, nunca tinha imaginado que ele poderia ressuscitar um morto. Mas me diga uma coisa, qual que é a diferença entre você curar um cego que não vê, que não via, de você curar um paralítico que não anda, e de você ressuscitar um morto? Será que o poder para ressuscitar morto é menor? Quer dizer, tem que ser maior do que curar um paralítico? O que faltou realmente naquele momento, até compreensivo, né, foi o quê? Apertar o botão da fé. Maria e Marta criam que se Jesus estivesse lá quando ele estava doente, Lázaro, aí sim, ia ser curado. Mas ela não cria, por exemplo, que poderia ressuscitar. Mas o que é impossível para Deus? E tudo isso ocorreu para quê? Para que o nome de Jesus fosse glorificado, para que, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Se tinha alguma dúvida que Jesus era poderoso, aquelas pessoas que, o paralítico lá, acho que, sei lá, tomou algum remédio aí e se levantou. O cego, por exemplo, deve ter feito alguma erva aí e começou a ver. Mas ressuscitar mortos? Não, isso é impossível. Quando eles viram que Jesus ressuscitou mortos, depois de 4 dias, porque se é depois de um dia, né, para falar, não, parou o coração, depois ele ressuscitou, assim, foi uma coisa meio médica, né? Isso aí pode acontecer realmente, como tem relatos, por exemplo, de que pessoas que morrem, que ficam lá, e depois de um tempo não morreram, né? Voltam realmente à vida, apenas dormiram, né? Já vi relatos assim, pessoas que são enterradas, depois acordam, né? Ficam no caixão e aí morrem de vez, né? Por isso que quando morrer já joga já incinerado mesmo, aí não tem jeito, né? Já não tem essa parte aqui. Misericórdia. Então, mas depois de 4 dias, que estava cheirando mal, como que pode uma pessoa... Foi também, exatamente. Foi isso também, porque quando chamou, falou assim, não, espera um pouquinho que eu vou. Deixa sepultar a verdade. Relatado isso antes. Não, olha, o seu amigo Lázaro está... Deixa morrer. É bom morrer. Depois ressuscita. Deixa ficar bem
bem relatado, bem forte mesmo o negócio, para que nós sejamos glorificados. Vamos lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Tu és bom, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tu és bom, Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Glória a Jesus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Existe outro Deus verdadeiro a não ser Jesus? Você já ouviu falar de que Maomé ressuscita alguém? Buda ressuscita alguém? Allan Kardec ressuscita alguém? Só Jesus. Vamos lá, agora, para finalizar, Mateus, livro de Mateus 14, no 25 a 31, para finalizar. A fé é algo muito importante que nós temos que praticar ela, né? Isso é para a gente, para o nosso dia a dia, nossa, isso aí é fundamental. Vamos lá. Mateus, capítulo 14, do 25 a 31. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando ouviram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, que os discípulos, né? É um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu. Não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, sempre tem um mas, né? Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão, o segurou e disse, homem, aí Pedro levou uma chulapada, né? Senhor, se é tu mesmo, me chama que eu quero ir contigo. Então venha. Naquele momento, Pedro apertou o botão de start de fé. Aí foi. Ele não viu para o mar, não viu nada, ele viu Jesus. De repente, ele começou a sentir algo terreno, né? O vento, né? Espera aí, não pode, não posso estar aqui, não. Isso aqui, algo está impossível, não pode. E aí o botão de start quebrou dele. O botão de start de fé quebrou. Deu um tilt. E aí, Jesus vai lá e salva, e fala, homem de pequena fé. Se a gente tiver a fé como um grão de mostarda, a gente pode dizer para aquele monte, sai daqui e vai para o outro lado. E o grão de mostarda é a menor semente de todas, né? Uma coisa que eu aprendo também depois, de que a fé sem obras, ela é totalmente morta. E nós temos a fé embutida em nossas vidas, entendeu? E o que nós temos que fazer também são as obras para quê? Para que nós sejamos glorificados? Não.
para que o nome de Jesus seja glorificado através das nossas vidas. Porque nós somos apenas instrumentos, nós somos apenas vasos, porque a fé, ela vem do autor e consumador dela. Nós apenas temos ela embutida, mas todo o poder vem do Senhor. Que nós possamos ter fé para continuar no domingo, nessa semana. Amém? Deus abençoe.